Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Segunda-feira, 3 de junho, morte no Antigo Testamento. Estamos estudando sobre o estado dos mortos, na Bíblia. E temos visto, por exemplo, no estudo de ontem, as consequências mortais do espiritualismo. Ou seja, essa ideia de que a alma não morre, ela abre espaço para que as pessoas pensem na morte, na fábula de que a morte é uma entrada para um novo estágio, mas temos visto que a alma morre, Não existe alma desencarnada, morreu e sai do corpo, A alma é pessoa, ser vivente, nós somos uma alma, como está escrito lá em Gênesis, no capítulo 2, quando Deus cria o ser humano, E o homem se tornou alma vivente. Então, como diz a Bíblia também em Ezequiel, e o próprio Jesus disse, a alma morre, Ou seja, a alma em relação ao ser humano, a pessoa, a vida, E morto não sabe de coisa alguma, Mas essa crença, por a igreja aceitar isso também, que veio do paganismo, isso abre as portas para que as pessoas também acreditem e que possam e que podem se comunicar com os mortos. Mas a Bíblia ensina claramente o estado dos mortos é como um sono. Por exemplo, Salmo no capítulo 6, verso 5, a Bíblia é clara em afirmar: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Ou seja, a Bíblia, a gente vai ver um pouco aqui mais para frente, mas a Bíblia não ensina que o morto tem consciência de nada, O salmista diz: na morte quem te dará louvor? Então como é que pode alguém ensinar que a pessoa morreu, mas não está morta, foi para algum outro lugar, foi para o seio de Abraão, por exemplo, como as igrejas aí fora ensinam. Salmo 115, no verso 17, ele repete essa ideia do Salmo 6, quando ele diz: os mortos não louvam o Senhor Jeová, nem os que descem à região do silêncio. 1 Reis, capítulo 2, verso 10, eu não vou ler, nem Reis 11, 43 e 14, 20, mas lá fala da morte de Davi, da morte de Salomão e da morte de Jeroboão. E dizem que eles morreram e descansaram, foram sepultados juntamente com seus pais. Ou seja, a Bíblia não ensina que ao morrer sai uma alma do corpo e vai para o céu, ou vai para o purgatório, ou fica aí pairando em algum outro lugar. Não, a Bíblia ensina que a pessoa, quando morre, ela vai para a sepultura. E um texto bem claro, o bastante, esses textos já são claros o bastante, mas um texto também aqui irrefutável, porque muitos dizem: não, mas essa era a compreensão do Antigo Testamento. É como se o Antigo Testamento não valesse, A Bíblia que Jesus usava era o Antigo Testamento. E toda a Escritura é inspirada. Então, quando Paulo fala isso em Timóteo, só existe também o Antigo Testamento. Então, se a Bíblia ensina no Antigo Testamento que morto não sabe coisa alguma e que morreu é como um sono, obviamente que a Bíblia está correta. Não existe essa questão de compreensão do Antigo Testamento e compreensão do Novo Testamento. Lá em Atos, no capítulo 2, no sermão de Pedro, quando ele se refere a Davi, fazendo alusão ao Salmo 16, ele escreve o seguinte, que Davi não estava falando de si próprio, mas estava falando de Jesus Cristo, quando ele diz: por isso se alegrou o meu coração, Atos 2, verso 26, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E aí Pedro explica: irmãos, Atos 2, verso 29, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Ou seja, repetindo também aquilo que está escrito em 1 Reis, capítulo 2, verso 10, que fala que Davi morreu, descansou e foi sepultado juntamente com seus pais. Lendo de novo: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. E aí Pedro explica que Davi no Salmo se referia a Jesus, e no verso 34 ele diz: porque Davi não subiu aos céus. Aleluia! Portanto, não existe essa história de morrer
como as igrejas ensinam que morreu, vai direto para o céu, vai direto para a glória, né? Isso é mentira. Ou morreu, vai para o inferno, ou morreu, vai para não sei aonde. Isso não existe, isso não é bíblico, isso é antibíblico. E muito menos pessoas vão queimar no inferno eternamente, porque o próprio inferno, como relata lá em Apocalipse, no capítulo 20, ele também será lançado no lago de fogo e enxofre, o próprio inferno, né? O inferno e a morte, e aí deixarão de existir. Portanto, o Antigo Testamento ele não ensina a imortalidade da alma, não ensina que após a morte os fiéis voam para o céu ou vão diretamente para a eternidade, nem muito menos vão ficar queimando ou vão eternamente, ou vão as almas dos mortos, os mortos como espíritos desencarnados, pairando para se comunicar com os vivos. Isto não é um conceito bíblico, né? Isso é paganismo, mas por aceitar essa doutrina de que morreu, não morreu, a alma se desencarna, então eles não têm como refutar, por exemplo, a doutrina espírita, né? Se você está numa igreja que ensina a imortalidade da alma, sinto muito, mas você não vai ter como debater com alguém que acredita no espiritismo, por exemplo. Em Daniel 12, verso 2, em Jó também, em Daniel 12, verso 2, fala que os mortos estão dormindo no pó da terra esperando a ressurreição. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Portanto, a morte é um descanso até a ressurreição e não existem espíritos desencarnados pairando para se comunicar com os vivos. Isto é o que a Bíblia ensina, né? Mas infelizmente muitos, por crer nessa doutrina, eles estarão sujeitos aos enganos de Satanás, a espíritos de demônios que infelizmente têm introduzido suas doutrinas dentro da igreja cristã. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia e amanhã, se Deus permitir, veremos a morte no Novo Testamento. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.